Para seguir nesse assunto, a edição da Meia-Noite recebe agora o advogado criminalista Lucas Miranda, também é professor de Direito Penal da Faminas. Professor, boa noite, seja muito bem-vindo aqui novamente. A defesa de Bolsonaro, afirma que ainda vai apresentar recursos mesmo com a conclusão da ação penal. E eu queria saber do senhor se essa medida ela pode ter qualquer efeito. Perfeito. Muito boa noite, Narayana. Muito boa noite aos assinantes da Globo News. É um prazer estar aqui. Bem, o que aconteceu na realidade foi uma daquelas possibilidades que estava sendo aventada na mídia de que o ministro determinaria o trânsito em julgado sem aguardar o prazo para o recurso de embargos infringentes, em razão daquela jurisprudência do caso Maluf de 2018, muito consolidada de que não caberia embargos infringentes em razão da falta desses dois votos divergentes. Então, nesse momento, o que aconteceu foi que já houve a certidão do trânsito em julgado da ação penal. O que é o trânsito em julgado de uma ação penal? O trânsito em julgado é exatamente aquele título que indica que aquela ação penal acabou, que aquela ação penal não mais comporta recursos. Então, a defesa, claro, vem dizendo que vai apresentar esses recursos. É claro que ela pode protocolar a peça, o processo existe, mas, ao que me parece, esses recursos não vão ser nem conhecidos, não é nem que eles não vão ser admitidos, mas é como se não existisse. O processo já acabou, não cabe mais recurso, então, muito provavelmente, esses recursos não serão conhecidos, não vai ser negado liminarmente, numa primeira análise, que não vai passar nem por um julgamento, porque realmente, juridicamente, não cabe mais esse tipo de recurso, uma vez que há a certidão do trânsito em julgado. A questão, me parece, é que o ministro entendeu que não precisaria aguardar o prazo de 15 dias por não caber o recurso. E a defesa estava imaginando que esse prazo ia ser aguardado, que teria esse prazo, que poderia entrar com o recurso e em seguida esse recurso seria negado. Pouca diferença prática faz, para ser muito sincero. A única diferença prática é que após a negativa ali desse recurso monocraticamente pelo ministro relator, haveria uma possibilidade nos termos do regimento interno de um agravo regimental que poderia ser feito pelas defesas, que inclusive me parece que pode ser feito pelas defesas que opuseram esses embargos infringentes dentro desse prazo menor dos embargos de declaração e que agora, para as defesas que não fizeram, que não opuseram esses embargos infringentes, não vai ser possível. Mas isso também não faria muita diferença, porque este agravo regimental não impediria o cumprimento da pena, não é um tipo de recurso que tem esse efeito de suspender a condenação. Portanto, a diferença prática é muito pequena. Eu só imagino que em casos como esse, em casos em que tem um interesse midiático, que tem uma pessoa muito exposta publicamente, especialmente um caso que foi julgado diretamente, uma ação originária no Supremo Tribunal Federal, que, portanto, não comporta recurso do tipo apelação, como, por exemplo, teve direito o presidente Lula, quando julgado na primeira instância pelo juiz Sérgio Moro, depois recorreu para o Tribunal Regional Federal. Nesses processos em que se julga diretamente no STF, eles não têm esse recurso de apelação. Então, mesmo a jurisprudência sendo muito clara de que não cabia os embargos infringentes, eu imaginei, e eu acho que poderia ser uma conduta que poderia ter sido tomada, de aguardar o prazo, não por uma questão jurídica, mas por uma questão até um pouco política, no sentido de demonstrar que foi dada todas as oportunidades, porque agora, apesar de juridicamente não caber os embargos infringentes, vai sempre haver um discurso de que ele não teve oportunidade de recorrer, de que esses embargos não foram oportunizados a ele, e eventualmente esse discurso pode dar ensejo a uma tentativa de procurar uma corte internacional para tentar avaliar a legalidade desse julgamento. Mas, juridicamente, para resumir, não há mais cabimento de recursos, a certidão de trânsito em julgado determina o fim do processo, não cabe mais recurso, e agora já começaram todos os acusados, todos os condenados a cumprir as suas penas.
Agora, professores, advogados e familiares de Jair Bolsonaro defendem muito a questão da prisão domiciliar, né? Existe alguma chance dela ser concedida até que futuramente, principalmente agora diante daquela situação da tornozeleira eletrônica, né, que foi violada no fim de semana? Perfeito. Bem, a prisão domiciliar, ela sempre existe a possibilidade, porque o Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência que permite, apesar da lei de execuções penais dizer só cabe prisão domiciliar nos casos de regime aberto e todos os condenados começam a cumprir pena, menos o Mauricídio, começam a cumprir pena aqui em regime fechado, o Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência bem consolidada no sentido que mesmo nesses regimes fechado e semiaberto, é possível uma prisão domiciliar desde que haja uma doença muito grave, uma constatação de uma debilidade de saúde muito relevante e um segundo requisito, que é a impossibilidade do tratamento no sistema prisional. E aí me parece que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que a gente debateu bastante se o ex-presidente Jair Bolsonaro ia cumprir pena no sistema prisional comum ou se ficaria na Polícia Federal, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de mantê-lo na Polícia Federal me parece que tem até um efeito futuro no sentido de dificultar ainda mais a possibilidade de uma prisão domiciliar. É claro que a prisão domiciliar, nesses casos, é por questão humanitária. Se acontecer um caso do ex-presidente estar muito debilitado, existe um sério risco de que ele venha, por exemplo, a falecer na prisão, me parece que aí sim é um caso em que, mesmo havendo a violação da tornozeleira, mesmo sendo difícil em outros casos, é possível que se aplique. Mas tirando esse fato muito excepcional de uma questão de uma debilidade muito grave, comprovada de saúde, me parece que o fato dele estar preso na Polícia Federal dificulta muito a defesa demonstrar o segundo requisito para a prisão domiciliar, que seria a impossibilidade de tratamento no sistema prisional. Por quê? Uma vez que ele está na Polícia Federal e uma vez que a decisão dada pelo ministro Alexandre de Moraes possibilitou, garantiu o acesso integral dos médicos a qualquer momento dentro da cela, isso demonstra uma dificuldade, isso apresenta uma dificuldade de demonstrar essa impossibilidade de tratamento no sistema prisional. Se os médicos estão autorizados a irem até a Polícia Federal a qualquer momento, isso demonstra que tratamentos médicos e tratamentos de saúde poderão ser feitos naquele local, salvo se a condição de saúde necessitar ali de algum tipo de internação, algum tipo de intervenção que tenha que ser feito em um ambiente hospitalar. Mas tirando essa condição para prisão domiciliar, nesse caso, em prisão dentro da Polícia Federal, com acesso dos médicos e, além do mais, tendo já o histórico de uma prisão domiciliar com uma tentativa de violação, pelo menos no meu sentimento, parece ser bem difícil, pelo menos nesse primeiro momento, salvo se a condição de saúde dele realmente estiver debilitada. Agora, professor, apenas um dos condenados não está cumprindo pena, né, que não começou a cumprir, que foi o deputado Alexandre Ramagem, que, como a gente vem acompanhando aqui, fugiu para os Estados Unidos, né? Moraes ordenou, inclusive, né, o ministro Alexandre de Moraes, que ele perca o mandato na Câmara. Só que não tem nada definido com relação a isso ainda. Professor, geralmente, qual é o procedimento em situações como essa? O que vai acontecer com o Ramagem? O que vai ser feito? Essa é uma excelente pergunta, Narayana. Basicamente, o artigo 55 da Constituição Federal prevê os casos de perda de mandato para parlamentar. E esses casos, tem lá uma lista de casos e tem dois incisos diferentes. Um fala que perde o mandato nos casos de suspensão dos direitos políticos. E em um outro inciso diferente, está escrito que o parlamentar também perde o mandato caso sofra uma condenação criminal. Qual que é o problema? O problema é que o procedimento é diferente nesses dois casos. No caso de suspensão de direitos políticos, diz a Constituição que a decisão é dada de ofício pela mesa diretora da Casa, ou seja, pela mesa diretora da Câmara dos Deputados. Na segunda hipótese, no caso de sofrer condenação criminal,
tem todo um procedimento que tem que passar pela CCJ e depois ter uma votação no plenário da Câmara que requer a maioria absoluta dos votos, ou seja, 257 votos, para que esse parlamentar perca o mandato em razão de uma condenação criminal. Qual que é o grande problema? Neste caso, o Alexandre Ramagem teve os direitos políticos suspensos em razão de uma condenação criminal. O próprio artigo 15 da Constituição fala que é efeito da condenação criminal a suspensão, a perda dos direitos políticos. Então fica essa dúvida: qual dos dois ritos que o presidente Hugo Motta vai considerar no caso para avaliar a perda do mandato? Vai ser a perda automática decorrente do inciso 4, que fala em suspender direitos políticos, ou vai necessitar de uma votação no plenário da Câmara? O que a gente pode verificar são os casos em que isso já aconteceu, os casos anteriores. E, na realidade, nós temos dois casos razoavelmente recentes em que foram tomadas medidas diferentes. Em 2018, no precedente, no caso do Paulo Maluf, o Rodrigo Maia, então presidente da Câmara, determinou, em razão da condenação, a perda dos direitos políticos, a perda do mandato, perdão, pela mesa diretora, sem passar por votação do plenário. Agora, em 2025, no caso da deputada Carla Zambelli, o Hugo Motta, atual presidente, determinou a votação, que fosse feito o procedimento na CCJ e, em seguida, a votação no plenário da Casa, que, inclusive, ainda não aconteceu. Então, nós temos esses dois casos que tiveram procedimentos diferentes decorrentes ali da mesma causa, que é a suspensão dos direitos políticos em razão da condenação. É interessante perceber também uma outra coisa, que é o ministro Alexandre de Moraes, na decisão, ele indica um outro requisito, uma outra possibilidade de perda dos direitos do mandato em razão de deixar o parlamentar de comparecer a 1/3 das sessões ordinárias. O mesmo artigo 55 da Constituição indica que, se um parlamentar deixa de comparecer a esse 1/3 das sessões ordinárias, ele perde o seu mandato. E, neste caso, é uma perda automática, não é necessária a votação pelo plenário da Câmara nesse caso. E aí o ministro Alexandre de Moraes indica como a prisão, a condenação do deputado Alexandre Ramagem foi por regime fechado, e esse regime fechado supera 120 dias, supera em muito 120 dias, não teria como ele comparecer às sessões, portanto, seria possível fazer a perda automática do mandato, porque ele não conseguiria ir às sessões. Só que aí nós temos mais um complicador, porque o Alexandre Ramagem não foi preso. E ele se encontra, então, foragido, o que tudo indica, nos Estados Unidos. E, neste caso, foragido nos Estados Unidos, ele consegue, por meio do plenário virtual da Câmara dos Deputados, continuar marcando presença e continuar votando. Então, não necessariamente ele vai faltar a 1/3 das sessões ordinárias, mesmo condenado, porque ele não está cumprindo a pena, ele está foragido. Então, bem, para responder a sua pergunta, não é nem um pouco fácil prever ou saber o que vai acontecer. Qual vai ser o procedimento? O Hugo Motta vai determinar a perda automática do mandato do deputado Alexandre Ramagem, ou vai, igual fez no caso da Carla Zambelli, remeter para a CCJ e depois fazer uma votação no plenário da Câmara? Impossível saber. Acho que nem mesmo o Hugo Motta, no atual momento, sabe qual decisão vai tomar. A única coisa que é certeza é que essa situação vai gerar uma nova tensão institucional entre o Supremo Tribunal Federal e a Câmara. Qualquer que seja a decisão, alguém vai sair insatisfeito. O clima já está tenso ali no Congresso, né? E, professor, só para complementar suas informações,
né? O professor deixou claro, o Ramagem já é considerado foragido, ele foi condenado a 16 anos por tentativa de golpe. E aí, professor, estava dando uma olhada no G1 aqui, que é o seguinte, né? A Polícia Federal já foi informada sobre essa situação dele, né? Que ele está nos Estados Unidos e é considerado foragido, já houve essa comunicação. E aí o G1 traz duas informações interessantes que eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, porque essa decisão abre o caminho para a Polícia Federal pedir a inclusão do nome do Ramagem na lista da Interpol, permitindo assim a prisão dele por autoridades estrangeiras. Outra possibilidade é um pedido formal de extradição. E aí vale a gente lembrar, segundo aqui o G1, Brasil e Estados Unidos mantêm um acordo de entrega de condenados. Isso também é um outro caminho aí, não com relação ao mandato, mas com relação ao cumprimento da pena, né? Com certeza. Para o cumprimento da pena do deputado Alexandre Ramagem, muito provavelmente o Brasil vai fazer essas duas questões. O Brasil pode tanto incluir, né, pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, pode determinar a inclusão do nome do deputado na lista vermelha, na lista de difusão vermelha da Interpol, que é basicamente uma lista de todos os países que participam dessa polícia internacional, e uma vez colocado nessa lista, essa pessoa em contato com autoridades de outro país pode ser presa neste outro país em que estiver. E em seguida, o Brasil também pode, ao mesmo tempo, o Brasil também pode requerer a extradição, uma vez que o Alexandre Ramagem é um cidadão brasileiro e tem uma pena a cumprir aqui no país, pode ser requisitada essa extradição para os Estados Unidos. É claro que pedidos de extradição, como a gente bem sabe, são pedidos que sempre têm um viés político envolvido. Então, questões políticas sempre são levadas em consideração para a determinação da extradição ou não determinação da extradição. Passa a ser também um problema diplomático, além de jurídico. Professor Lucas Miranda, muitíssimo obrigada pela tua participação, pelos esclarecimentos. Obrigada, viu? Uma boa noite e até a próxima. Eu que agradeço, um prazer. Boa noite. Tchau, tchau, querido. Boa noite.